Graça e paz, amados. Quero aqui deixar o meu devocional dessa semana e agradecer primeiramente pela oportunidade de poder contribuir, ajudar, né, nesse trabalho devocional. O tema da mensagem de hoje é obedecer, que está em Lucas 6:46, que diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que digo? Por que chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que digo? Aí já tem uma desobediência, né? Nós não estamos obedecendo. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, eu os observo e eu vos mostrarei a quem é semelhante. E semelhantemente ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não se pôde abalar. Aqui fala, amados, de duas pessoas, no caso, e cada uma construiu uma casa, uma construiu sobre a rocha e outra construiu sobre a terra, né? Sem alicerce. O que isso quer dizer para a nossa vida? Isso quer dizer para a nossa vida que nós devemos construir a nossa casa em terra, sobre a rocha, né? Que é Jesus Cristo em nossas vidas. E como eu vou fazer isso? Lendo e aprendendo e praticando a palavra do Senhor, né? Para que possamos ficar sobre nossa casa em cima da rocha. Qual que é a nossa casa? É o corpo nosso que é a morada do Espírito Santo. Então nós devemos ler e aplicar essa palavra. Diz assim: mas o que ouve e não a pratica é semelhantemente ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. Aqui fala desses dois personagens, de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, veio a enchente, pegou na casa e não aconteceu nada. E a outra figura construiu uma casa sobre a terra sem alicerce. Veio a corrente de água e pegou a casa e caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Isso é o que tempestade, que vento, que chuva, o que tira o nosso pensamento de Jesus, o que tira o nosso foco, é o que nós temos que entender e evitar, mas nós temos que construir a nossa casa obedecendo a palavra do Senhor. Anotei aqui: construir uma boa casa, bem alicerçada na rocha, manifesta a atitude de quem se apegou a Jesus. Quem se apega a Jesus constrói sua casa sobre a rocha, ouviu sua palavra e pôs em prática na própria vida. É ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática e trabalhar, né? Para que possamos, a nossa vida primeiro tem que ser trabalhada. E em prática a nossa própria vida. Suas palavras têm uma autoridade que ninguém neste mundo possui. As palavras do Senhor, a palavra que está na Bíblia, tem uma autoridade tremenda, mano. É você estudar, ler e praticar. E você vai ver o que Deus vai fazer. E que ninguém neste mundo possui, pois é a autoridade do Filho de Deus, que conhece o Pai. A autoridade de Jesus, Filho de Deus. Jesus ensina que acreditar nele e pôr em prática as suas palavras é como construir uma boa casa. Jesus ensina que acreditar nele e pôr em prática as suas palavras é como construir uma casa boa. Construirmos nossas casas em cima da rocha, porque a palavra que está em nosso coração tem que frutificar, tem que ganhar vidas. Por isso a palavra de Jesus não precisa ser somente acreditada, mas vivida, cumprida e obedecida. A palavra do Senhor tem que ser acreditada, tem que começar por mim, pelas pessoas que estão à minha volta. Tem que ser vivida a palavra.
tem que ser cumprida a palavra e tem que ser obedecida, acima de tudo, obedecer os princípios da palavra, princípios que Jesus nos ensinou, que mandou nós praticarmos. Ele nos deixa livre para escolher, não força ninguém, mas não desiste nunca de conquistar. Ele nos deixa livre para escolher qual caminho tomar. Mas ele não desiste de mim, não desiste de você. Permanecer nele e pôr em prática é como construir uma boa casa, bem alicerçada e que suportará toda espécie de mal sem se abalar. Permanecer em Jesus e ter uma boa prática é construir uma casa bem alicerçada que suportará toda espécie de mal sem se abalar. Todo mal, amado. Se você está colocando as palavras de Deus em sua vida como primeiro, praticando a palavra, trabalhando para que as coisas aconteçam, tudo vai dar certo. Amém? Quero agradecer por essa oportunidade, que Deus possa abençoar a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração bem rapidinho. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, quero profetizar sobre a vida das pessoas, Senhor. Sobre a vida das pessoas que por algum motivo saíram, deixaram os caminhos do Senhor, Pai. Que o Senhor possa alcançá-los, Senhor Jesus, trazer para a tua casa novamente, Senhor. Que as pessoas possam sentir realmente o seu abraço, o seu carinho, Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, alcance essas vidas, Senhor. Repreenda o mal sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Que elas possam ler a tua palavra e entender